Você já percebeu que por mais que trabalhe duro, o dinheiro nunca sobra no fim do mês? Você já se perguntou se existe uma fórmula escondida que explica por que, mesmo trabalhando de segunda a sexta, mês após mês, você nunca consegue enriquecer sendo CLT? Essa é a pergunta que vamos responder hoje, mas eu já aviso. A resposta não é óbvia e pode ser dolorosa, porque envolve uma matemática que pouca gente ousa revelar. Pensa comigo. Se você acorda cedo, pega transporte lotado, enfrenta trânsito, passa o dia inteiro cumprindo metas e prazos, porque o saldo da sua conta continua praticamente igual. Onde está o erro? Será que é falta de esforço? Será que é porque você não ganha o suficiente? Ou será que existe uma lógica escondida que mantém milhões de trabalhadores presos no mesmo ciclo? Hoje a gente vai abrir essa caixa preta. Você vai entender como a matemática do salário CLT foi desenhada para nunca permitir que você construa riqueza de verdade, e mais. No final, eu vou te mostrar qual é a única brecha possível dentro desse sistema que pode te colocar no caminho da liberdade financeira. Antes de qualquer coisa, vamos olhar para um exemplo simples. Imagine alguém que ganha R$ 2.500 por mês. Parece pouco? Parece razoável? É a média brasileira agora. Esse salário já chega descontado, INSS, imposto de renda, vale transporte, plano de saúde. O valor líquido que cai na conta é sempre menor do que o anunciado na carteira. Essa é a primeira pegadinha da matemática CLT. Você sempre ganha menos do que pensa. Agora, vamos aos gastos fixos: aluguel, contas de luz, água, internet, supermercado. Só aí a maior parte já vai embora. O que sobra parece sempre insuficiente para investimentos ou construção de patrimônio. Essa conta é simples de entender. Mas o que muita gente não percebe é o poder destruidor do tempo dentro dessa equação. Porque enquanto você trabalha para ganhar mais, o custo de vida sobe, aluguel aumenta. Supermercado dispara, energia encarece. Essa é a segunda pegadinha da matemática CLT. A inflação trabalha contra você em silêncio, todo santo dia, e talvez você esteja pensando: mas se eu conseguir uma promoção, se eu subir de cargo, aí sim as coisas mudam, será? Vamos testar isso. Imagina que você passa de R$ 2.500 para R$ 4.000. Parece um salto incrível. Só que quando o salário aumenta, o desconto também aumenta, o imposto de renda cresce, a contribuição previdenciária sobe, e junto com isso vem outro inimigo invisível. O padrão de vida: você troca de celular, compra roupas melhores, muda para um bairro mais caro. Esse fenômeno é conhecido como inflação do estilo de vida. E ele engole rapidamente qualquer aumento que você conquistar. Então, mesmo quando parece que você está avançando, a matemática continua te puxando para trás, e aqui está o ponto mais cruel. O CLT foi desenhado para dar segurança, mas não para gerar riqueza, porque toda vez que você depende de um único salário, você está preso ao que eu chamo de matemática linear. Você trabalha 1 hora, recebe por 1 hora, você troca tempo por dinheiro, e essa é a troca mais limitada do mundo, porque o seu tempo é finito agora. Deixa eu abrir um parêntese e te fazer uma pergunta que talvez nunca tenha passado pela sua cabeça. Qual é o verdadeiro limite do seu salário? Pense bem, existe um teto para quanto uma empresa está disposta a pagar por você. Não importa o quanto você se dedique, estude ou entregue resultados, sempre vai existir um número máximo. Esse teto é como um vidro invisível que você nunca consegue quebrar. E isso explica porque a grande maioria das pessoas passa a vida inteira dentro de uma faixa salarial, sem nunca dar um salto realmente transformador. Só que tem mais: a previdência, que deveria ser a garantia de um futuro tranquilo, é uma das maiores armadilhas dessa matemática. Porque você contribui todo mês por décadas, e o que recebe de volta mal paga as contas básicas. É como colocar água num balde furado. Não importa quanto você coloque, sempre vai vazar. Nesse momento, talvez você esteja sentindo um misto de frustração e raiva, e isso é bom, porque é essa emoção que vai te abrir para enxergar algo que pouca gente percebe. A matemática do CLT não foi feita para te enriquecer, foi feita para te manter girando na roda. Mas calma, existe uma brecha, e é exatamente isso que eu quero que você descubra comigo. Só que antes de revelar, eu preciso que você entenda uma última parte dessa equação. Toda pessoa que depende exclusivamente do salário está sujeita ao que eu chamo de risco único. Se a empresa decide cortar custos, se a economia entra em crise, se você adoece e perde produtividade, seu único fluxo de renda pode simplesmente desaparecer. É como construir uma casa inteira em cima de uma única pilastra. Mais cedo ou mais tarde, ela cede, e aqui entra a diferença fundamental entre quem continua preso e quem encontra uma saída. Os que conseguem quebrar essa matemática não dependem apenas do salário, eles criam outros fluxos de renda. Eles entendem que o dinheiro precisa trabalhar por eles. Eles transformam a matemática linear em matemática exponencial.
Mas como fazer isso na prática se você já sente que mal sobra alguma coisa no fim do mês? Essa é a pergunta que eu deixei em aberto no começo, e é aqui que a gente fecha o ciclo. A primeira brecha é entender que riqueza não se constrói com o que você ganha, mas com o que você guarda e multiplica, mesmo que seja pouco, porque a mágica dos juros compostos transforma valores pequenos em montanhas de dinheiro ao longo do tempo, mas só se você começar. A segunda brecha é aprender a viver abaixo do padrão que o seu salário sugere, resistir à tentação da inflação do estilo de vida. Porque cada real que você deixa de gastar é um real que pode ser investido, e cada real investido é uma semente que se multiplica, e a terceira brecha, talvez a mais importante, é usar o CLT como alicerce e não como prisão. O salário pode ser o combustível inicial, mas você precisa direcionar parte dele para construir ativos. Investimentos, negócios paralelos, habilidades que geram renda fora do emprego. Agora você entende a resposta da pergunta inicial? Existe sim uma matemática secreta que explica por que você nunca enriquece sendo CLT. Porque essa matemática foi desenhada para ser linear, limitada e corroída pela inflação, pelos impostos e pelo tempo. A única saída é quebrar o jogo, é usar o salário não como fim, mas como meio para criar novas formas de renda, e aqui vai o grande choque. Se você continuar apenas trocando horas por dinheiro, o resultado final é previsível, mas se você usar cada hora trabalhada para plantar algo que cresça sozinho, aí sim você começa a escrever sua própria fórmula. Então, me conta. Você já percebeu essa matemática na sua própria vida? Qual parte dela mais te prende hoje? Quer começar a transformar sua relação com o dinheiro e economizar de verdade? Conheça o Zelo Financeiro no link da descrição. É um assistente no WhatsApp que ajuda a controlar gastos e receitas, criar orçamentos dinâmicos, definir lembretes e gerar relatórios fáceis de entender. Experimente o Zelo Premium por $2.990 por mês, com garantia de 7 dias, e veja como é possível economizar em média 30% em apenas 3 meses.